Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, tem a psicografia do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E nós vamos iniciar o capítulo 15, que se chama Visita Materna, lembrando que no capítulo passado foi aquele momento em que André Luiz ele pede para Clarencio a oportunidade de voltar ali a trabalhar como médico em Nosso Lar. E é esclarecido a ele que ele, por enquanto, não estaria preparado para essa tarefa, né? Se diz que em Nosso Lar, ali, o mais simples dos enfermeiros tem ali uma capacidade muito maior do que os médicos da Terra, né? Os médicos da Terra, muitas vezes, se circunscreve ali ao diagnóstico pelos exames, e do outro lado é uma visão muito mais ampla, é a visão do espírito, é a visão da alma, não é só tratar sintomas, mas acima de tudo da matriz, das causas. Enfim, que o André Luiz não estaria, por enquanto, preparado para reassumir, né? Então o Clarencio diz a ele que no fundo ele tinha saudades ali do consultório, né? No fundo ali um pouco as saudades do glamour ali, do status que a medicina havia proporcionado a ele aqui na Terra. Mas o Clarencio fala, olha, eu não tenho somente notícias ruins, né? E que em breve ele poderia começar ali um trabalho como aprendiz, né? Porque, como falamos na semana passada, essa ajuda se deu pela mãe dele, né? Pela mãe que trabalhava desde há muito pelo André Luiz, e também ali nos 15 anos de clínica, ele havia atendido 6.000 pessoas gratuitamente, e dessas 6.000, 15 jamais o esqueceram. 15 periodicamente enviavam preces de gratidão, né, pelo que o André Luiz tinha feito por elas na Terra. Então essas preces dessas 15 pessoas e todo o amparo e toda a intercessão da mãe foram cruciais ali para que ele fosse amparado e pudesse ali, não como médico, mas recomeçar ali como aprendiz, né? E é isso. E o capítulo 15 nos diz: atento às recomendações de Clarencio, eu procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas, mas naquelas circunstâncias lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Então vejam que ele diz aqui tão claramente que em outros tempos ele se sentiria ofendido, porque o Clarencio ele foi muito objetivo, ele foi muito claro, sem ser agressivo. É uma energia equilibrada, uma energia ali do bom senso, da sensatez, que não omite ali a verdade, que deixa muito claro a condição do André Luiz, mas ali é uma energia que tem a bondade ali atrás daquilo, né? Então é muito interessante essa reflexão que o André Luiz faz, em que, olha, em outros tempos, talvez eu me sentisse ofendido com observações aparentemente tão ríspidas, né? Aparentemente, porque não foram ríspidas, foram claras, foram objetivas. E é muito interessante analisarmos como temos dificuldade em ouvirmos ali um conselho, uma crítica, né? E nas empresas isso, na vida de uma maneira geral, né? Nós falamos que somos receptivos a feedback, que nós gostamos de aprender, mas na hora em que nos surge uma crítica, temos ali os nossos mecanismos de defesa, de fuga, não aceitamos, né? Então, esse aprendizado de ouvir o que o outro tem a nos dizer, isso é uma arte ali, um aprendizado de existências e existências, né? Então, André Luiz aqui, ele diz, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado, porque reconhecia ali que ele tinha que, de fato, amadurecer, né? Para reassumir um dia a função de médico. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira.
a importância da encarnação na Terra surgia a meus olhos evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, eu reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Então ele reflete aqui o quanto a existência na Terra ela é extremamente importante, o quanto nós devemos valorizá-la, né? Nem ficando presos ali ao passado, às dores que aconteceram, às mágoas, aos nossos próprios erros, e nem ficarmos vivendo o futuro excessivamente preocupados com aquilo que nos aguarda, mas aproveitarmos cada dia, aproveitarmos o presente. E a gente sempre repete que de todas as encarnações, a mais importante é essa agora, porque as que já foram, né? Nós não podemos voltar atrás, e as que virão, elas são fruto, elas são consequência daquilo que nós estamos fazendo neste momento. Então a existência mais importante das nossas vidas é essa em que estamos aqui na Terra, né? Então cuidado para que nós não nos percamos ali em tanta queixa, em desespero, ansiedade, reclamação, né? Ao mesmo tempo que a gente possa também aprender a aceitar, a viver as coisas boas que a vida nos oferece. Porque não há ninguém no mundo que só tenha uma vida de dor, de sofrimento, assim como não há ninguém no mundo que tenha uma vida só de alegrias. Então, é o aprendizado da vida, não se revoltar ali com os imprevistos que surgem para todos, não se desesperar, né? Contra a vida, contra Deus, contra nós mesmos, e aprendemos a valorizar, a agradecer, a viver aquilo de bom, os momentos bons que a vida nos oferece. André Luiz continua dizendo: passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, ou seja, se até aquele momento eles não tinham permitido ou aconselhado que ele voltasse ali para visitar a casa, o lar, é que tal propósito não seria oportuno. Calava-me então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por me alegrar com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Olha que interessante isso, né? Essa fase de recolhimento inexprimível, em que nós mergulhamos dentro de nós mesmos, revendo ali, repensando muita coisa. E como são bons e como são importantes esses momentos. Nem sempre são agradáveis, às vezes nos machucam, nos incomodam, mas eles são muito importantes. Quando a gente para um pouco para repensar o que é importante na vida, o que eu tenho buscado, quais são os pensamentos que permeiam ali o meu dia, né? Qual é o propósito da minha existência, da minha vida, qual é o propósito do meu trabalho profissional, enfim. Então esse mergulho para dentro de si, ele é muito importante. E nós somos bombardeados mais do que nunca por uma infinidade de informações, de cobranças, que você tem que ser uma pessoa ali bem-sucedida. Enfim, é tanta coisa ali que nos rodeia que nós não adquirimos, não cultivamos o hábito dessas reflexões, né? Esse momento em que a gente ali silencia a própria alma, que a gente se afasta um pouco dessa correria, né? E que a gente tenha a condição ali de ouvir, né, o nosso próprio espírito, em que a gente tenha essa busca ali pela nossa essência. Às vezes nem o corpo a gente ouve, né? Porque a gente está com uma dor, está com uma dificuldade, a gente vai adiando, e enfim, é ouvir ali os próprios pensamentos, é ouvir o que o nosso próprio corpo ali tem a nos dizer. Um dia, contudo, o bondoso visitador, né, penetrou radiante no meu apartamento exclamando, né, um dia Lísias entra ali no apartamento: adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias não me enganavam. Minha mãe,
O André Luiz responde. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não dá nem para imaginar, né? O que é nós reencontrarmos com um pai, com a mãe, com o filho, com o irmão ali amado que já partiu, e esse reencontro, né? Abraçar, conversar, né? E esses momentos acontecem quando eles devem acontecer naturalmente. A gente vê alguns casos de pessoas que ali se separam no sentido de que alguém desencarna e aquele que fica tem o desejo de morrer, de desencarnar para encontrar. Mas a gente fala que isso, ao invés de unir, de aproximar, cria ali abismos entre nós e aquela pessoa que a gente ama, né? Então tudo tem que acontecer no tempo de Deus, porque aquela pessoa que parte, quantas vezes ela já cumpriu ali o seu período aqui na Terra, ela continua a caminhada dela, assim como nós que ficamos, continuamos a nossa, né? Então, e ficamos aqui e ao nosso lado ficam pessoas que precisam de nós, que nós precisamos delas, né? Pessoas que contam ali com a nossa convivência, com a nossa presença, né? Então vai alguém, mas ficam tantos outros que dependem ali também da nossa atitude. E a gente tem falado isso ultimamente sobre essa questão do desencarne, que eu posso pensar que essa pessoa se foi, como alguns dizem, eu perdi, mas na verdade a gente não perde ninguém, mas a gente pode ter essa visão, essa pessoa se foi, ou eu posso de um outro lado pensar, graças a Deus que essa pessoa tão querida conviveu comigo durante tanto tempo, graças a Deus que essa pessoa marcante passou pelo meu caminho, graças a Deus que nós tivemos essa convivência, essa troca de experiências, de amor, de aprendizados, não é? Então é uma outra maneira de ver, ao invés da revolta, a gratidão. Porque a vida, porque Deus permitiu que esses reencontros com pessoas tão especiais acontecessem ali na nossa vida. Então a mãe fala, filho meu, vem a mim, querido. Não posso dizer o que se passou então, diz André Luiz. Senti-me criança, como do tempo em que eu brincava na chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei minha mãe, carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes de ventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as lágrimas dela, e não sei quanto tempo ficamos ali juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo recomendando, vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. É interessante isso, né? A alegria excessiva, ela castiga, né? Então a alegria é boa, assim como a tristeza pode ser boa, porque nos leva à reflexão, mas uma tristeza excessiva, uma alegria excessiva, pode não ser saudável. Até porque às vezes uma alegria excessiva, ela pode ali se tornar o quê? Uma palavra que me fugiu agora, né? Uma superexcitação, enfim, em que nos leva às vezes a tomar ali decisões impensadas, né? Pela falta, euforia, né? Uma alegria exagerada, ela pode se transformar numa euforia que ali pode temporariamente atrapalhar o nosso bom senso, né? Então ela fala, filho, não te emociones tanto assim, a alegria quando excessiva também costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como eu fazia na terra, nos derradeiros tempos da sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã, né, ali ao banco. Estás ainda fraco, filhinho, não desperdices energias. Sentei-me ao lado dela e, cuidadosamente, ela ajeitou minha fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve. Aquele cafuné ali tão gostoso de uma mãe que deixa que o filho deite ali no colo dela, né? E confortou-me à luz de santas recordações. Senti-me então o mais venturoso, o mais feliz dos homens,
Eu guardava a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado num porto mais seguro. A presença da minha mãe constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Como um menino que procura detalhes, eu fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um dos velhos trajes caseiros. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas no rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Vejam que ela se apresenta a ele com uma roupa semelhante à roupa que ela usava na terra, né? Porque o espírito tem essa condição, né? Ele pode ali usar as roupas, ele pode construir ali, plasmar as suas roupas, né? De acordo ali com o seu desejo, né? Então os espíritos ainda mais amadurecidos podem até se apresentar ali mais jovens. Então de repente ela se apresentou a ele para que ele reconhecesse ela imediatamente como ela era quando ela desencarnou, e usando roupas, né, a mantilha, enfim, os trajes ali muito peculiares que ela usava, muito parecidos, semelhantes ao que ela usava na terra. Ele diz: mãos trêmulas de contentamento, eu acariciava as mãos queridas dela sem conseguir articular uma frase. Minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade. Aqui é um ponto interessante em que eles ficam tão emocionados que não conseguem conversar ali no primeiro momento. E a gente tem um relato ali de várias pessoas, né? Inclusive um relato pessoal de reencontros assim, de repente durante o sono, em que a gente dorme e ali num sonho a gente sonha com a pessoa e é tão real, é tão intenso, é tão nítido e é tão emocionante que há casos em que um não consegue falar com o outro, porque é tanta emoção de rever ali aquela pessoa tão querida que as lágrimas descem ali copiosamente e nos faltam condições de conversar. Tamanha emoção ali que nos domina, né? Então, são situações que a gente fala, não foi só um sonho, né? Porque foi tão real, foi tão intenso, que muitas vezes são encontros que Deus ali nos permite para matar a saudade, para rever ali essas pessoas tão queridas, né? Mas em função do tempo, né, esse é um tema bastante interessante. A gente vai continuar na semana que vem falando ainda sobre esse encontro tão importante, tão emocionante do André Luiz com a mãe dele, tá? A gente continua na próxima semana. Que Deus nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça.